Continuação do assunto de análise de designs de um fator. Eu falei que a média era 64, mas na realidade o que nós achamos foi o y ponto barra, que é igual a 64, isso é a média, a média de todos os valores que eu recebi, e isso é uma estimativa para μ. Eu sei que μ, que é o parâmetro, a média realmente da população, ela tem um valor que eu posso estimar com o valor de 64. Mas, na realidade, o μ vai ser, a gente pode calcular um intervalo ao redor de 64, no qual o μ deve cair com, digamos, 90% de chance. Se eu quero um intervalo de confiança de 90%, se eu tiver uma distribuição normal assim, significa que eu aceito um erro aqui de cada lado de 5%, 5% aqui, 5% aqui, e, portanto, eu vou ter 90% aqui no meio, e o valor crítico que eu vou achar aqui, que eu vou usar para a estatística T já, ela vai usar um alfa de 5%. Aliás, um alfa de 10%, mas eu vou ter metade do lado direito, metade do lado esquerdo. Ok, então, como é que eu acho esse intervalo de confiança? Se eu tiver um parâmetro P, que eu estimei com o valor P chapéu, eu sei que eu posso dizer que o P cai dentro do intervalo de confiança de P chapéu, mais ou menos, uma estatística T, se eu tiver uma distribuição normal, e eu tenho distribuição normal dos erros, uma estatística T no nível 1 menos alfa sobre 2, que seria 0,95, e n aqui seria o grau de liberdade, o grau de liberdade que a gente tem para os erros é 19, você pode ver isso no segmento anterior. Muito bem, então é o T vezes o desvio padrão, da minha estatística. Então, com isso, eu consigo achar o intervalo de confiança. Vamos fazer isso para a média. Como é que eu acho o sigma? Como é que eu acho aqui, o problema é como é que eu acho esse valor aqui? Nós, na realidade, podemos estimar esse sigma para a média a partir do desvio padrão dos erros. Eu não vou mostrar de onde vem isso aqui, mas são resultados da estatística. Eu sei que o sigma que a gente vai usar aqui vai ser simplesmente igual a raiz quadrada do MSE. Lembra o que é o MSE? Calculamos isso agora há pouco, dividido por n, que é 24 no nosso caso. Então, se você calcula isso daqui, vai dar um valor de 0,268, portanto, você sabe que μ é igual a 64, mais ou menos. A estatística T aqui, você pode verificar com 19 graus de liberdade, você pode verificar numa tabela que isso é igual a 1,729, vezes 0,268, portanto, eu tenho o meu intervalo de confiança aqui. Você pode calcular 63,5 até 64,5. Isso é o que a gente sabe sobre a média do número de bugs que eu achei, considerando todas as linguagens de programação. Da mesma forma que eu achei o intervalo de confiança para o μ, eu posso achar um intervalo de confiança para alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, que são os efeitos. E nesse caso aqui, nosso desvio padrão, que é estimado a partir dos erros, é simplesmente raiz quadrada de MSE vezes n menos RJ, onde RJ é o número de repetições para a j-ésima alternativa, dividido por n vezes RJ. Então, se você fizer o cálculo para, por exemplo, alfa 1, você vai ver que
esse sigma vai ser igual simplesmente, esse desvio padrão vai ser igual a 0,586, o que significa que o alfa 1 está entre menos 4,01 e menos 1,99. Isso é o valor que a gente sabe para alfa 1. A gente tinha dito que o alfa 1 era igual a menos 3, mas na realidade era só uma estimativa. Nós temos agora o valor, o intervalo de confiança de 90% de alfa 1. Da mesma forma, você pode calcular em casa e verificar esses cálculos aqui. Você pode calcular o alfa 2 como sendo um valor entre 1,21 e 2,78. O alfa 3, o intervalo de confiança dele fica entre 3,21 e 4,78. E o alfa 4 fica entre menos 3,64 e menos 2,36. Eu agora quero fazer comparação de efeitos par a par. Por exemplo, eu quero saber se alfa 1 ou alfa 2, se eles realmente têm um efeito diferente. Quero fazer isso par a par para saber quais são. Eu sei que tem efeito, porque meu ANOVA que eu acabei de fazer, a análise ANOVA me falou que tem efeito. Não é, a variação que eu estou vendo não é só devido aos erros, realmente tem efeito. Agora eu quero saber quais são os alfas que são diferentes, quais são as alternativas que realmente estão causando essa diferença. Para isso eu posso fazer, por exemplo, o cálculo de alfa 1 menos alfa 2, que a gente chama um contraste. Isso é um contraste porque o somatório dos coeficientes aqui é igual a 0. O meu coeficiente aqui é 1, né? O coeficiente numérico que multiplica alfa 1 é 1, e aqui é menos 1, e a soma é simplesmente 0. Então, isso é um contraste. E como eu sei que alfa 1 é igual a 3, aliás, menos 3, e o alfa 2 é igual a 2, eu tenho uma estimativa de menos 5 para essa diferença. Mas eu quero achar o intervalo de confiança. Para achar o intervalo de confiança, eu preciso do desvio padrão, e eu posso calcular o desvio padrão, estimar o desvio padrão a partir do desvio padrão dos erros, usando essa equação aqui. MSE vezes o somatório de HJ2 dividido por RJ, onde esse RJ, lembra que é simplesmente o número de repetições da J-esma alternativa, e o HJ são os coeficientes do meu contraste. Meu contraste aqui tem coeficiente 1 e menos 1, né? Então o meu H1 seria 1 e H2 seria menos 1. Então, com esse cálculo aqui, eu posso calcular, com essa equação, eu posso calcular para alfa 1 menos alfa 2, eu posso calcular que o desvio padrão sigma é igual a 0,829, o que significa que alfa 1 menos alfa 2, na realidade, é igual a menos 5, mais ou menos qual era o valor que eu tinha? 729, né? O valor da estatística T vezes 0,829, e isso é igual a um intervalo de confiança menos 6,43 a menos 3,57. Muito bem, então você vê, o importante aqui é o seguinte: esse intervalo de confiança não inclui zero. Esse intervalo de confiança não inclui zero. Se ele incluísse zero, eu podia dizer que não tem diferença, estatisticamente falando, com 90% de grau de confiança, ou 10% de nível de significância. Eu poderia dizer que não tem diferença entre alfa 1 e alfa 2. Mas como o meu intervalo de confiança não inclui zero, tem uma diferença sim entre os dois. Então, eu deixo como exercício você calcular os intervalos de confiança para os outros pares. E vocês vão ver, em particular, que um dos pares, que é
deixa eu ver aqui, o alfa 1 menos alfa 4 vai me dar um intervalo de confiança de menos 1.36 a 1.36, e como aqui o zero está incluído dentro desse intervalo de confiança, eu posso dizer que esses dois efeitos são iguais. Não existe diferença entre esses dois. Todos os demais, na realidade, o intervalo de confiança não inclui zero. Você pode verificar isso em casa. Os outros pares podem ser verificados dessa mesma forma. Se você fizer essa comparação par a par até o fim, comparando todos os pares, você vai chegar à seguinte conclusão, que a ordem entre as alternativas são assim, 1 e 4 são iguais estatisticamente. Depois vem o 2, depois vem o 3. Então, a linguagem de programação, a primeira e a quarta, quer dizer, as linguagens de programação A e D são as melhores, mas elas são estatisticamente iguais. Depois vem a B, depois vem a C. Isso é o resultado de uma comparação par a par, vendo se o intervalo de confiança do contraste inclui zero ou não. Eu peguei o exemplo numérico que eu mostrei aqui do livro de Juristo e Moreno, que é um livro muito legal, mas infelizmente eu descobri agora que tem um errinho de cálculo no MSA e no MSE. Eles cometeram um erro e regravar todos os vídeos agora de um fator seria um pouco complicado neste momento. Então eu peço que você examine a planilha no Google Docs, cujo link é dado na página da disciplina, para ver os cálculos corretos. Tudo que eu fiz aqui no vídeo está ok, com exceção do cálculo do MSA e do MSE, que dividiu números errados. Obrigado.